que vamos explicar aqui o passo a passo do golpe. Tudo que as últimas notícias trouxeram, que é para montar o quebra-cabeça. Começa o corte aí, Guilherme. Então, Bolsonaro agora está mais perto da prisão do que nunca. A gente assiste o desenrolar de um processo que já dura anos, mas as últimas semanas trouxeram várias revelações que mostram que o Bolsonaro realmente planejou um golpe de Estado. Nos últimos dias, veio à tona um vídeo de uma reunião ocorrida no dia 5 de julho de 2022, em que o presidente Jair Bolsonaro, junto com todos os seus ministros, eram 30 ministros, eu acho que não faltou um ou outro no máximo. Alguns não foram, por sorte, não sei se por desconfiança que era furada, como o presidente do Banco Central foi convidado, Roberto Campos Neto, eu li que estava de férias, se salvou, e um ou outro. Mas foi uma reunião em que basicamente se conspirou pela ruptura democrática, ficou bem claro isso. Então, o quebra-cabeça ajudou a montar o quebra-cabeça, foi uma peça importante no quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça que envolve toda aquela agitação golpista em cima do voto impresso, começa por aí, né? Já naquela tentativa de desqualificar e jogar uma mancha sobre o processo eleitoral brasileiro, o Bolsonaro começa a fazer aquilo já com a votação do voto impresso, que era uma furada, né? Eles dizem, não, mas anos antes queria esse voto impresso. Anos antes era outro tempo. A tecnologia mudou muito, o TSE aperfeiçoou sua performance, hoje em dia você tem novas tecnologias, o TSE, sobretudo, acrescentou muito segurança e convenceu a sociedade brasileira através do debate político que era uma furada total você instituir um voto impresso, mesmo que fosse como eles falavam, um bilhete impresso a mais na urna eletrônica, que ia ser uma furada. O Brasil é o maior país, um dos maiores países do mundo, um país que você tem metade nele em clima ultratropical, esses papeizinhos iam molhar todos. Você é um país extremamente úmido, ficar trazendo papelzinho, caminhão de papel da Amazônia, ou de canoa por aí, seria uma furada. O Brasil precisa de agilidade, estamos na era da tecnologia, a era do Pix, não tem que ficar voltando para o papel essa altura do campeonato, né? O Brasil tem um sistema eleitoral mais moderno do mundo, então começa por aí, passo 1 do golpe, tentar desmerecer o processo eleitoral. O passo 2, né, aprofundar esse processo, chamar embaixadores e começar a acusar diretamente uma fraude e tentar também desmerecer o TSE. Depois, quando perdeu a eleição, quando perde a eleição já no segundo turno, começa também o processo de desmerecer o processo eleitoral, que já é outra etapa, né? E isso se soma a acampamentos golpistas em frente a quartéis, pedindo intervenção militar. A gente sabe hoje que o governo participou e financiou esses acampamentos. Você tem diálogo envolvendo Mauro Cid, que era o braço direito do Bolsonaro, dando R$100 mil, né, no WhatsApp, assim, pediu e levou, né? O cara nem fala o valor, por verdade. O cara fala que é uma manifestação e 100 mil, te dou agora, né? Então, já tem esse passo 2 ou 3 do golpe, e depois você tem aquela noite de horror em Brasília, e você tem uma coisa que a gente já entendeu o que eles queriam, né? Eles queriam um golpe antes, tanto que eles falaram na reunião, só que não conseguiram articular a tempo, tanto que o próprio Alexandre de Moraes antecipa a posse do Lula, né? Antecipa a cerimônia de marcação do Lula, já antecipa, antevendo já. Quer fazer algum comentário? Não, é diplomação, né? Que você queria Diplomação é a palavra que eu queria encontrar. Já antecipa, a gente tem essa informação, que houve uma antecipação, porque já se entendia que havia a disposição de causar algum distúrbio nessa data, houve de fato, né? Foi a noite de horror em Brasília.
E depois da diplomação e depois da posse, houve o 8 de janeiro, que era a última, a derradeira tentativa desesperada de causar uma desordem nacional, um tumulto, né, desestabilizar completamente o país. Né? A gente não sabe o que passava pela cabeça dele, mas no fundo é isso, é uma desordem nacional. Eu acho, a investigação, o próprio Alexandre de Moraes falou que eles possivelmente queriam que outros estados aderissem, né? Confesso que governadores aderissem. Aquilo seria chamado uma GLO, as Forças Armadas tomariam o poder, e aí aquela minuta do golpe seria atualizada para decretar um golpe militar. Então, quer agregar alguma coisa, Ivan? Eu adicionaria mais 2 ou 3 pontos, Miguel, né, nesse beabá do golpe, né? Um deles, para além, né, do processo de desacreditar a lisura do pleito, isso é feito, né, há anos pelo Bolsonaro, para quando chegasse lá em 2022, ele tivesse essa narrativa montada, né, a famosa pós-verdade, de tanto você repetir uma mentira, aquilo se torna verdade. Para além disso, no fatídico dia 30 de outubro de 2022, dia do segundo turno das eleições, há aquelas blitzes, né, feitas pelo então diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, né, que tentou atrasar ou até mesmo impedir eleitores do presidente Lula de chegarem às urnas e votar. Isso foi feito principalmente na região Nordeste, e a Polícia Federal depois descobriu que houve um mapeamento por parte da Polícia Rodoviária Federal para ver onde o Lula havia obtido mais votos no primeiro turno e assim dificultar o acesso dos eleitores neste segundo turno. Isso é mais um ponto, né? Isso faz parte de tentativa por tentativa de se manter no poder. Então começa, claro, com isso que o Miguel falou de desacreditar o processo eleitoral, para chegar no momento da eleição com a narrativa formatada, mas quando se vê que vai perder, que vai ser derrotado, começa-se a dar cabo a medidas mais radicais e eu diria mais cara de pau, né? Medidas como tentar impedir eleitores de chegar às urnas e depois trabalhar de forma anuente com os radicais golpistas que deflagraram aqueles atos do 8 de janeiro. O 8 de janeiro começou muito antes de 8 de janeiro. O 8 de janeiro já estava posto quando havia paralisação de caminhoneiros nas rodovias, quando havia acampamentos em frente a quartéis generais, quando havia manifestações antidemocráticas, e o governo federal, que ainda era do Bolsonaro, não fazia nada com relação a isso, o ex-presidente não se pronunciava, o que para os seus seguidores radicais é um sinal, é uma anuência, né? É uma concordância. Então, por isso eu acho que se soma a todos esses aspectos, a essas peças desse quebra-cabeça. E, por fim, eu falo de algo que é mais genérico, Miguel, que a gente até comentou no Jornal da Fórum de ontem, mas que eu acho que ajuda a compor essa ânsia de se manter no poder de uma forma golpista do Bolsonaro, que são os seus atos populistas ao longo de todo o governo, né? Desde 2019, utilizando dinheiro público para fazer motociatas, para usar a cerimônia de 7 de setembro e atacar instituições. Por que um governante que está com a cadeira de presidente, né, sob sua posse, gasta dinheiro público semanalmente para fazer demonstrações de apoio ou demonstrações populistas, por um projeto de poder tirano, né, de se manter no poder com uma base sólida, e aí ele passa a atravessar todas as nuances democráticas que poderia haver e desacredita o processo eleitoral, tenta impedir eleitores de chegarem às urnas, incita um ódio, incita uma raiva que faz com que os golpistas saiam às ruas e não faz nada com relação aos golpistas nas ruas. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Bolsonaro estava se reunindo com militares, com assessores, discutindo minuta do golpe, discutindo o GLO, e inclusive indo viajar para os Estados Unidos, levando quase R$1 milhão consigo, conforme a Polícia Federal descobriu recentemente, mandando dinheiro para o exterior para aguardar o ok para voltar ou não, né? Então, o Bolsonaro pensou em tudo,
O golpe não saiu, felizmente, ele não obteve a maioria que ele queria no alto comando das Forças Armadas, não obteve a maioria maciça de apoio que ele queria, mas ele organizou e quis o golpe de diferentes maneiras. É isso.